Olá, queridos e queridas, todos vocês que já estão sintonizados aqui no canal da Igreja Batista Sião. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas, meninas, a mais um podcast. O Pós de Graça, o podcast da Mulher Cristã. Estou até me embananando aqui, mas vocês já sabem. É o nosso podcast. Nós estamos aqui para falar sobre coisas que nos são interessantes, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E é uma bênção, uma alegria para nós estarmos aqui com vocês de novo. Esse programa ele é realizado pelo Ministério de Mulheres da IBS, Igreja Batista Sião. O nosso pastor-presidente é o pastor Joel Martiniano, um querido que tem nos aberto essa porta, nos dado essa possibilidade. Vocês já sabem, eu sou a Flávia e a minha parceira de todas as horas é a Sérgia. Não posso errar o nome, né, Sérgia? Não, por favor. não mesmo, por favor. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Fiquem à vontade no nosso meio. É um prazer te receber, doutora Lucivânia. Obrigada, prazer é meu, prazer estar com vocês. Amém. Então, meu nome é Lucivânia, sou psicóloga e teóloga. Estou aqui hoje para contribuir com as meninas. Espero poder contribuir com elas, né? Com certeza. Mas eu fiquei muito feliz pelo convite e glorifico a Deus por esse momento. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, eu preciso dizer que o privilégio é nosso. Amém. Você já esteve ministrando aqui no ano passado para as mulheres e as mulheres da Igreja Batista Sião estavam com saudade de você. Então, Amém. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom. Vai bombar esse podcast, eu tenho certeza. Mas a gente não pode começar antes de pedir. Gente, deixa um likezinho pra gente, pra estimular a gente, pra dar esse apoio pra gente. Compartilha com outras mulheres que você conhece. A doutora Lucivânia, ela é uma mulher de Deus, ela tem experiência, ela tem vivência. Eu tenho certeza que você vai ser edificada e abençoada com esse bate-papo de hoje. Então, fica com a gente até o final também. Escreve nos comentários, escreve no chat. Nós não vamos estar dando retorno hoje no chat para não cortar o raciocínio dela, mas a gente vai ler tudo depois com bastante calma. Combinado? Então, fica com a gente até o final. Ore pela gente. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. Tá certo? Podemos começar, então? Agora. Posso começar, doutora? Pode começar. Então, vamos começar. Agora... Desperta, menina! E você, menino, que vai estar assistindo também por aí, desperta, porque o nosso bate-papo, o nosso podcast começa Agora. Vai começar, vamos começar. Vamos. Eu tô louca para conversar com você. Já demos aqui batemos um papinho antes, mas me diz, como é que a psicologia aconteceu na sua vida? Como é que porque eu sempre te conheci como teóloga, você é muito atuante na igreja, a gente se conheceu na Igreja Assembleia de Deus, inclusive. Como é que aconteceu essa questão da psicologia na sua vida? Então, meninas, eu sempre fui e sempre trabalhei com meu marido. Quando eu estou falando da área pessoal, né, da não ministerial. Na igreja, você já sabe, atuei, fui 12 anos com a Ruth ali trabalhando e tudo. O ano passado Deus levou a Ruth, mas antes disso nós tivemos alguns intempéries na vida. Passamos por um momento difícil, financeiro mesmo, que a empresa não deu certo. E naquele momento fiquei com aquela dúvida. E é tão interessante, sabe? Eu tenho aprendido muito. Aliás, eu li um livro recentemente, Fé e Trabalho. Não sei se vocês conhecem, do Timothy Keller. Eu já ouvi falar. Ok. Esse livro me trouxe, assim, me abriu muito a mente com relação a trabalhar, porque eu sempre tive em mente que trabalhar para o Senhor seria trabalhar na igreja. Uau. E eu, naquele momento difícil, então, na minha cabeça era, o que eu vou fazer agora? Como fazer? Como arrumar um trabalho? E a gente tem uma premissa de que quando passa um pouquinho da idade, meio que não tem possibilidades mais, não sabe? Tem mais espaço Temos muito disso. Sim. E aí eu pensei, preciso arrumar um trabalho, ou melhor, eu preciso me preparar para um trabalho que, sobretudo, eu consiga sair do trabalho e, em seguida, já começar a minha atividade. Sair da faculdade. Isso mesmo. Sair da faculdade e já entrar no trabalho. Foi aí que entrou a psicologia. Então, assim, a psicologia entrou na minha vida mais como um momento de socorro naquele, sabe? Foi o melhor caminho que você achou ali, curso que eu me identificava, que eu pensava, não, eu vou conseguir atuar. Não, eu já estou... Porque a minha ideia era o seguinte, como construir carreira com os meus 48 anos quando eu fui para a faculdade. 43 anos quando eu fui para a faculdade. Aí eu sempre pensava, não vou conseguir, não vai dar legal, eu não tenho tempo para isso. Acabou que
Deus me deu graça, eu consegui completar os 5 anos e já estou há algum tempo aí no mercado. Me diz alguma coisa. Vamos aqui com calma. Você falou para mim que você leu esse livro do Timothy Keller. Timothy Keller. Isso. Sobre fé e trabalho. Explica pra gente por que esse livro te levou, então, a escolher essa profissão que a gente chama de secular, né? Sim, o trabalho secular. Sim, eu sempre tive essa visão. O que eu faço de forma secular é para mim. O que eu faço na igreja é para o Senhor. Pense, aí o Timothy Keller me entra com uma ideia, é o seguinte... Eu quero ler esse livro. Não. E aí ele vai contar vários exemplos. Um deles, nós temos um exemplo de uma história que acontece com o Lutero. Lutero, uma pessoa aceita Jesus na igreja de Lutero e ele era um sapateiro. E aí ele chega para Lutero e diz assim, bom, agora eu aceitei Jesus, como eu faço para trabalhar para o Senhor? Aí Lutero diz para ele assim, faça o melhor sapato, venda pelo melhor preço e você vai estar honrando o Senhor. E aí o Timothy Keller entra com a ideia. A ideia é o seguinte, eu sirvo a Deus em todos os lugares e em todas as atividades que eu estou fazendo. Então, eu passei a trabalhar a minha mente assim, eu estou dentro da clínica, estou atuando na clínica, estou trabalhando ali. Toda vez que eu acolho uma pessoa, que eu ouço ela, que eu tenho, e peço a Deus sempre que desenvolvo compaixão pelo problema dela, que eu me interesse por ela e para a resolução daquele problema, eu estou servindo a Deus. Então, eu não sirvo a Deus só quando eu estou fazendo um trabalho na igreja, eu sirvo a Deus o tempo todo. Eu posso confessar para você que eu vivo esse dilema, porque o meu coração arde para fazer a obra do Senhor. Sim. Mas eu preciso trabalhar e sobreviver, eu preciso me manter, eu preciso ajudar com as finanças de casa. Então, eu vivo muito com esse conflito. Eu quero ler esse livro. Muito bom esse livro. Timothy Keller, Fé e Trabalho. Eu anotei aqui. Comigo é exatamente talvez o contrário disso. Aquele versículo que diz que tudo que quiserdes, faça como que para o Senhor. Né? Sim. Então, isso... Eu não sei se eu levo muito ao pé da letra. Você já conseguiu... Eu já vejo que, às vezes, eu deixo a desejar para com Deus no meu trabalho. Eu trabalho no hospital público, né? Que normalmente não tem todos os recursos que eu preciso para trabalhar. Sim. Às vezes, são muitos pacientes, eu não consigo, talvez, atender todos, não com a qualidade que eu deveria. E aquilo, às vezes, pesa em mim, como que não tendo feito o melhor. Porque o meu trabalho com o paciente é para Deus. E aquilo pesa. Sim. Sabe, na minha Mas esse consciência. conceito aí seu é maravilhoso. O meu trabalho com aquele paciente é para Deus. É essa a ideia. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Servir a Deus. Isso. É libertador. Isso mesmo. É libertador. É libertador. Uau, que bênção. Meu coração já está ardendo aqui. Você que está nos assistindo, você se identifica com isso? Como é que você vê a questão do trabalho? Escreve aí nos comentários pra gente. Tá, mas vamos continuar. Vamos continuar. Você saiu da faculdade, entrou, foi difícil? Então, eu sou super tímida. As pessoas quase Aonde? não Doutora acreditam Lucivânia. nisso. É sério. Meu Deus. É uma coisa assim. E você sabe como eu percebi que, apesar de ser tímida, eu deveria fazer a obra de Deus? Outro livro. Fala que eu vou anotar pra ler. Agora, eu estou com uma pequena dúvida, porque é uma coleção de 4 livros do John Piper. Certo? É aquele livro que fala, que ele vai falar de... Cada livro ele fala de 3 personagens. Tem um deles, se eu não estiver enganada, é Completando as Aflições de Cristo. Se não for esse, é O Sorriso Escondido de Deus. É um desses 2. São 4 livros essa coleção e cada um tem 3 personagens. E ele tem esse que eu acho que é Completando as Aflições de Cristo, fala de Lutero, fala de Calvino e fala de Agostinho. E ele vai falar da personalidade deles. O que eu achei mais interessante foi isso. O foco é na personalidade. Aí ele fala que Lutero era um cara explosivo, falava o que pensava, de vez em quando... sabe, dava umas discussões boas. Então, ele vai falar um pouco da personalidade de Lutero. Aí, ele fala da personalidade de Calvino. Calvino era tímido, calado. Ele conta uma história assim, que me chama muito a atenção, porque ele diz que Calvino já chegou a ser expulso da igreja dele em Genebra, passou 2 anos
fora. Os próprios membros da igreja depois buscaram Calvino e trouxeram de volta. Calvino estava pregando no Evangelho de Mateus e continuou como se nada tivesse acontecido. Ou seja, nunca tocou no assunto, nunca jogou na cara de ninguém, nunca criou um caso, nunca reclamou porque fizeram aquilo com ele. E aí Calvino seguia. E aí ele fala de Agostinho, fala da vida devassa de Agostinho anteriormente e tal, e como Agostinho lidou com essas questões de pecado. E eu achei tão interessante, porque a conclusão que eu tirei daquele livro é o seguinte: não importa a tua personalidade. Se você se dispor a fazer a obra de Deus e a atuar para que o nome de Deus possa ser glorificado, vai dar certo. Deus usa a gente independente da nossa personalidade. Ai, Glória, aleluia. Glória a Deus. Esse livro mexeu muito. Já podia acabar o podcast, já estava maravilhoso. Nossos paradigmas todos. Sim. Ele mexeu muito comigo exatamente porque mostrou essas 3 personalidades. Porque nós colocamos limitações na nossa, vamos dizer, no nosso desempenho, por causa de personalidade. Porque eu sou um pouco mais calada. Ah, então Deus não usa calado? É óbvio que usa. Ah, eu sou um pouco mais extrovertido. Então, às vezes, é assim. Às vezes, um puxa, o outro empurra, e assim vai. E eu comecei literalmente a estudar mais e tudo mais. Não que eu não estudasse a Bíblia. Eu estudava, mas eu estudava com a minha mente assim, ó. Escola Bíblica Dominical. Você lembra? EBD, sim. EBD. Perfeito. Não que eu não... Você entende o que eu quero dizer? Sim. Não que eu não tinha uma visão que eu deveria me preparar, estudar, tal. Mas a minha visão era assim, Deus só me chamou para eu estar nessa EBD aqui. Prova disso, gente, eu nunca entrei numa rede social. Eu fico pensando assim, olha, se você... depender da pessoa que eu comento, eu já entrei, por exemplo, no Instagram, porque eu fiz live na igreja no período da pandemia, sim, mas eu mesma não tinha. Eu pegava o telefone do meu marido, sim, certo? Levo broncas de vez em quando dele. Ele fala comigo, você tinha que fazer e tal. Mas assim, eu não tenho. É um estilo meu, de não ter muita exposição e tal. É meu estilo, mas eu tenho plena compreensão de que quem faz também não é problema. Pelo contrário, eu estou me sentindo super privilegiada de estar aqui. Eu estou pensando, meu Deus, que chique! Então, assim, nós estamos usando uma tecnologia, né, que eu, com os meus preconceitos, posso, às vezes, não ver não ter a visão do potencial dela, mas estou aqui pela graça de Deus. Como Deus então, é bom. Né, esse livro me ajudou a pensar sobre... eu tenho dificuldades. Essas dificuldades limitam Deus? De jeito nenhum. Se não existe nenhuma dificuldade que possa limitar Deus, quem sou eu para não vou fazer? Deus, eu vou e vou confiada em Ti. E assim começamos. Quanto ao trabalho, como eu estava dizendo, que foi a pergunta sua, que eu já me desviei dela por completo, quanto ao trabalho, eu não sou empreendedora, eu não sou corajosa. Vamos fazer isso. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho esse dinheiro, se eu tenho condições, se eu consigo. Eu tenho, então eu faço. Imprevistos e improvisações, para mim, é um tanto quanto complicada. Então, nós estamos aqui e, às vezes, vamos, né? Mas é difícil para mim. Para mim também é difícil. Sim. Eu tenho bastante dificuldade. Tá. Então, graças a Deus. Quem não tem? Ok. Que bom, minha irmã, que bom. Estamos juntas, minha amiga. Estamos juntas. É tudo novo. A gente começou, né? E foi assim também. Então, assim, e eu terminei, e é tão incrível, gente. A gente termina um curso superior e tem aquela impressão, ufa. Às vezes está no curso e pensa assim, quando eu me formar... falta um ano só, né? Que maravilha, então, acabaram os meus problemas. Não. Eu me formei, eu de verdade fiquei um tanto quanto pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Com 48. 48. Foi assim comigo. Então eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Você passou por essa experiência também? Então, eu achei mais difícil do que o percurso do curso. Eu também. Eu achei mais difícil. Acabar a faculdade. Terminar a faculdade e falar, e agora? O que eu vou fazer com esse diploma? Então, é exatamente isso. Como, quando, aonde? E eu pensava, eu não tenho coragem de dialogar e assumir uma despesa. Nunca. Sabe assim, aquela... E se não vier o cliente, como é que eu vou pagar? Isso mesmo, era desse jeito que eu pensava. E aí, minha irmã, minhas irmãs, uma colega abriu, e ela só me comunicou depois que abriu. Abriu uma clínica. Uma clínica aqui no Prime, bem pertinho aqui da igreja, no 3º andar e tal, tudo direitinho. E aí ela mesma chegou nesse patamar que nós estávamos falando, ela chegou lá, poxa, eu estou só... sabe, 2 salinhas, ela foi dividida, a sala em dois locais de atendimento, o espaço.
E ficou, e de repente ela me liga, Lucivânia, quer vir para cá? E tal. E eu pensei, eu vou, né? Vou ficar lá. E aí eu comecei revezando. No início nós ficamos revezando. Eu ficava um dia, ela ficava um dia, eu ficava um dia, ela ficava um dia, apenas para manter a clínica ocupada. E aí Deus foi tão bom, mas tão bom, que tem, aliás, uma empresa, a MAI, não sei se vocês conhecem, uma associação médica, que atuava aqui dentro do Anchieta. E depois ela mudou lá para o Prime. Antes dela mudar para o Prime, o contador falou para a gente assim, gente, por que vocês não se cadastram? Embora, assim, pessoas recém-formadas é muito difícil. Mas nós não tinha nada a perder mesmo. Né? E o que nós fizemos? Nós usamos, não sei se vocês conhecem o UnaSUS, a Universidade do SUS, sim. Conhece? Eu fiz 19 cursos no UnaSUS. Nossa! Online, tranquilo, Sim. Ficava lá, parada. Entendi. Enquanto você estava lá na clínica aguardando. Eu fiz 19, nos 3 meses que eu estive lá, parada. Fizemos a... 3 meses 3 parada, meses. 3 meses. É mais ou menos os 3. Não, já tinha assim umas 2, 3 pessoas, mas em comparação com a semana toda, gente, não é nada, né? Vamos combinar. Sim. Aí, meninas, eu fui e me inscrevi. Aí eles pediram comprovação de cursos que eu tenha. Tá, levei, tirei uma cópia, quase um saco. Calhamaço! E levei. Aprovou no outro dia. E aí começou. Porque aí eles indicam, né? Fica no site e tal, indicam os pacientes. Em suma, para resumir, para nós entrarmos no nosso assunto, eu tenho dias da semana, como amanhã, por exemplo, que eu começo às 9h, eu tenho 1 hora de almoço e eu paro às 8 da noite. Eu vou até às 9, né? A última atendendo clientes. Sem uma pessoa só amanhã que não vai poder vir porque está passando mal. E me conta, você contou para mim aqui nos bastidores que a sua amiga que é verdade. usou para abrir a clínica. Sim, é Cadê verdade. ela? Conta pra gente. Minha amiga que Deus usou para abrir a clínica. Com essa parte da história. Isso, ela ficou aqui mais ou menos 1 ano conosco aqui. Eu falo conosco porque hoje temos 2 lá atendendo. E ela teve que fazer uma viagem. Ela foi, a princípio, 3 meses. Ela falou, Lucivânia, eu vou ter que ficar 3 meses lá e tal. E aí, logo veio a pandemia e ela começou a atender online, de lá mesmo. E tal. Resumindo, está lá até hoje. A gente precisa destacar uma coisa. Sim. Vocês ouviram ela dizer que não é empreendedora. Foi uma outra pessoa, amiga dela, que foi lá e abriu a clínica para ela. Porque a clínica era para ela. Deus já tinha um plano na sua vida. E ela ia embora e a clínica ia ficar para você. Simples assim. Sim, eu sempre vejo desse jeito. Eu sempre penso... meu pensamento, eu fico tentando me conciliar. Eu fico pensando assim, olha, quando ela disse, olha, eu não vou voltar, pelo menos não por enquanto, eu fiquei pensando assim, bom, eu acho que Deus pregou uma peçazinha em mim. Porque se ele, me conhecendo como ele me conhece, sabedor dos meus medos, Sim. ele saberia dizer, essa aí não vai sair desse lugar. Quer saber do negócio? Vou aprontar uma com ela. Porque quando ela me disse, eu não volto, eu não tinha opção. Eu estava com a minha agenda cheia. Eu não tinha como falar assim, não, misericórdia, eu não vou assumir isso não, eu tenho medo. Eu não tinha mais isso. Eu só tinha uma ação para tomar, ou ir ou não ir. Acabou e pronto. Não, e ainda te deu tempo para se preparar, pronto, que fazendo 19 cursos, sim, né, mais do que preparada, sim, super habilitada, né, com um currículo aí lindíssimo, sim, que fez toda a diferença. Fez toda a diferença. O pessoal até disse que eu e a minha amiga, nós éramos as primeiras recém-formadas que éramos aceitas na Associação de Médicos. Coincidência? Como não, jamais. Isso nem existe. Né? Esse Deus não é gente, não. É verdade. Que bom. Mas conta pra gente. Sim. Você deu uma reviravolta na sua vida. A gente tá vendo aqui as portas que o Senhor abriu. Qual que é o segredo, Lucivânia? Conta pra gente. Por você que está em casa, você quer saber? Você quer saber como que o Senhor pode fazer milagre na sua vida, fazer uma reviravolta na sua vida? Às vezes você está assistindo a gente agora e está pensando assim, já que nem a gente aqui... Você é mais nova do que eu, né? Mas já estamos aqui na fase dos 40, né? Já está pensando, não, acabou para mim. Não tem mais o que fazer, né? Não tem mais esperança. E aí o Senhor vem, faz e acontece.
Então, conta pra gente qual que é o segredo. Como é que pode acontecer isso na vida da gente? É interessante. Pobres mortais. Sim, é interessante isso, porque eu vou confessar para vocês algo. Eu já nasci no Evangelho, né? Então, eu tenho aí meus 55 anos completos que estou seguindo. Aliás, minha mãe nasceu no Evangelho, para vocês terem uma ideia. De geração em geração. Geração em geração. E eu venho tentando ou buscando, eu acho que buscando é uma palavra melhor, conduzir minha vida sempre conforme a palavra do Senhor. Você não estava ainda, mas eu fiz um comentário ali com a Flávia, quando nós estávamos conversando sobre esse tema, e eu disse para ela o seguinte: eu tenho lutado para eu não pensar de mim mesma. Eu tenho lutado para eu pensar segundo os princípios bíblicos. Sabe assim? O que você pensa sobre o aborto? Vamos pensar, alguém me pergunta. Talvez até já entrando um pouquinho aqui no nosso assunto. O que você pensa sobre o aborto? Eu costumo dizer assim, olha, eu vou ver, e eu quero sempre ver o que a Bíblia me diz sobre isso, sobre a vida. O que você pensa sobre política, que é o nosso assunto? Que a gente quer chegar lá hoje. Isso. Eu penso aquilo que a Bíblia diz para eu pensar. Isso é estranho, porque nós vivemos numa cultura assim, de tantas opiniões e que parece-me que temos assim, uma busca por autenticidade. A minha vontade é quase perfeita, eu penso assim, e não sei, eu estou dizendo isso, sabe, Flávia? Eu não estou dizendo que esse é o segredo. O que eu estou dizendo é que o que eu tenho feito na minha vida é lutado. E eu falo lutado não no sentido que eu tenho esforços humanos e que humanamente eu consigo isso, mas que Deus tem me capacitado para isso, que é bem diferente, é uma atuação do Espírito Santo, para não ter o homem interior, sabe? Aflorado, mas sim mortificado. E a palavra de Deus fazendo parte da minha existência, das minhas decisões. E um ponto assim, eu sempre sou muito franca com Deus. Eu aprendi isso com Lutero. Lutero orou 11 anos para que Deus desse a ele convicção de pecados. E eu acho tão interessante porque Lutero fala assim, olha, só quando eu tenho convicção eu posso cair de joelhos nos pés de Deus e clamar por misericórdia. Conscientemente. E uma coisa que Lutero sempre falava, pelo menos na biografia dele, o pessoal diz que ele dizia, era que nós devemos sempre dar nomes aos nossos pecados. Porque comumente a gente diz, Deus, me perdoa, mas eu mesma não tenho consciência do que eu tenho feito, então eu não tenho como fazer uma reparação, ou seja, Deus, eu estou errando nisso aqui, eu estou falando coisas que eu não deveria, eu estou agindo conforme eu não deveria. Me ajuda, Senhor. E mostrar para o Senhor as nossas próprias inabilidades de lidar muitas vezes ou de vencer essas situações. Então, o que eu tenho feito é isso. Eu não sei, eu não posso dizer isso é um segredo, porque isso está na Bíblia, está escancarado então, na Bíblia. Segredo. Não é segredo. Tá. Mas talvez, assim, dando um testemunho, chame a atenção de alguém que talvez não tenha observado esses detalhes, mas a ideia é eu quero pensar biblicamente, eu quero andar biblicamente, eu quero fazer a obra de Deus biblicamente, eu quero trabalhar na minha clínica biblicamente, e eu encontro dificuldades com isso, porque eu estudo conceitos da psicologia que bate de frente, eu penso, meu Deus, isso aqui não dá. Isso aqui não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Se eu sustentar essas verdades aqui, eu vou ter problema com as verdades bíblicas. E eu parto sempre do princípio, a Bíblia é absoluta, é uma verdade absoluta. A ciência ela é uma verdade volátil. Hoje pode comer ovo, amanhã não pode. Ontem não podia comer manga com leite, agora pode. E aí começa. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a ciência vive e funciona em cima de perguntas. Todo dia descobre algo novo. E ok, é a função dela. Ela não é uma verdade absoluta. Agora, a Bíblia ela é um dogma. Então, eu fico sempre com a Bíblia. Tenho essa visão de mundo. Assim, eu fico sempre com a Bíblia. Opto sempre pela Bíblia, sendo ela a minha verdade. Gente, de verdade, a gente fala assim o segredo para tal, mas de vez em quando tem cada escorregões também, mas faz parte do nosso crescimento, da nossa formação como crentes, como cristãs, como dependentes de Deus. Né? Fé é isso, é descansar em Deus. E às vezes é descansar na hora da adversidade. Então não é fácil. Isso não é fácil, é difícil. Então é isso. Eu não sei se eu consegui mostrar alguma coisa assim, mas conseguiu, né? E é para captar isso aí, porque realmente
é a melhor coisa, né? Para tudo na vida. E a gente entendendo isso, que a Bíblia, ela é o que é e não há mudança. E isso mesmo. O resto tudo muda. João né? 17:17. A palavra é a verdade. É verdade. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, amiga, vamos entrar, Vamos né? lá. Então, assim, o tema do nosso encontro de hoje é como tomar decisões sábias. Sim. Você já deu o bizu pra gente aqui, que todos os caminhos que você percorreu, que sempre você fez pautado na palavra de Deus. Sim. Então, a ideia de que a decisão sábia, ela parte da palavra de Deus. Isso mesmo. E hoje, a gente vai fugir mesmo um pouco do que a gente começou a falar. Nós estamos à véspera de eleições e nós temos observado uma polarização muito grande. Nós temos verificado uma guerra mesmo entre irmãos, entre pessoas, entre familiares, por conta dessa polarização. E o que a gente queria falar hoje é sobre a questão da mulher. Nós, como mulheres, precisamos, mulheres cristãs, precisamos tomar partido, precisamos tomar decisões, fazer escolhas agora. Sim. Estamos à véspera de exercermos o nosso direito de voto. É verdade. Conquistado a grandes lutas. Sim, com grandes lutas. O direito conquistado, não é? Como que a gente vai usar, então, esse direito? Qual é a melhor maneira? E, assim, o que eu queria enfatizar inicialmente é a questão mesmo da... Como mulher, eu digo por mim mesma, é a questão de eu me furtar a isso. Sim. De eu deixar isso para um segundo plano, de eu não achar que isso é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. A gente começou a conversar sobre isso, dessa importância da mulher ser uma mulher consciente, uma mulher cristã consciente. Isso é interessante, porque você falou sobre não se furtar dessa posição. E é importante que as mulheres tomem posições em todas as áreas, não só nessa, né? E interessante também é que as posições que nós devemos tomar serão aquelas que a Bíblia diz que nós devemos tomar. E não tem como ninguém, isso aqui é ninguém, nem mulher, nem homem, não tem como se furtar de não tomar decisões. Se eu resolver dizer para vocês assim, eu não vou votar nesse próximo domingo, dia 30 de outubro de 2022, eu vou sair fora. É uma decisão. Então, eu tomei uma decisão. Vou anular eu tomei. o voto. Vou anular o voto. É uma decisão. Vou votar em branco. É uma decisão. Vou votar em A ou B ou C. É uma decisão. O que eu estou querendo dizer? Nós sempre tomamos decisões. Consciente ou inconsciente, quer queiramos, quer não. Sabe, pela vontade ou não pela vontade, sabe, por alguma, vamos dizer, por estarmos sendo conduzidos ou não, nós nesse estamos... aspecto que eu queria chegar. Sim. Existem religiões, Sim. né, que aplicam isso, que pedem para os seus membros não votarem, que política não é para ser desenvolvido, não é para ser discutido. Não é coisa de Deus, Simânia. Fala para nós. Isso é assim, como lidar com esse tipo de pessoas assim, dessas religiões. E outra coisa, você disse que é importante a gente tomar decisões. Tomar decisões. Mas é só importante ou é pecado não tomar? Nossa, Sérgio. Pergunta pesada. Nossa, respira, toma água. Toma Uau. água para você Peraí. Amiga, você hoje está demais, viu? Terrível. É verdade. Gente, eu não esperava uma pergunta dessas aqui. Vamos pensar. Vamos desenvolver o raciocínio. Só para dizer, só para contextualizar, porque eu convivo com uma pessoa muito próxima dessa realidade, dessa situação. E a gente sempre tem essa dificuldade de lidar, né? Porque a religião dessa pessoa impede que eles votem, que eles exerçam o direito de voto, sabe? Sim. E a gente fica, eu e meu esposo, a gente fica sempre naquela, né? Falar ou não falar, dizer ou não que isso está errado. Porque, querendo ou não, as nossas decisões, elas têm um efeito no mundo espiritual. Com certeza. Independente se você está realizando aquilo ou não. As pessoas têm que ter consciência disso. E, sobretudo, tomei a decisão de ir, ou tomei a decisão de não ir, tomei a decisão de votar, ou tomei a decisão de não votar, não faz a menor diferença. Eu serei governada por alguém. Sim. Eu preciso ter isso em mente. E não foi a minha vontade que foi expressa, foi a vontade de outras pessoas, né? Eu vou fazer o seguinte, vamos conversar um pouquinho sobre o que Paulo fala em Romanos capítulo 13, olhar um pouquinho para Neemias, e depois vamos chegar a essa conclusão aí. Eu diria para você, já de antemão, que eu acho difícil nós chegarmos a essa conclusão. Mas é algo que a gente precisa pensar. Sua pergunta ela é bem direta. Foi no queijo essa. Não era a minha intenção. Porque, olha bem,
Paulo vai dar, segundo alguns comentaristas, Paulo vai dar o maior tratado de política para nós, escrito em Romanos capítulo 13. Então fica de lição de casa. Isso. Vamos ler Romanos 13. Capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7. Capítulo Olha 13, bem, do 1 ao 7 7. versículos, o texto... Dever de casa. Dever de casa, isso. Temos um livro, Política, a Bíblia e a Política, que são 200 e poucas páginas para explicar esses 7 versículos aí. Nossa, eu quero muito ler esse livro. Então, assim, a gente precisa entender, o que Paulo vai colocar aí é o papel do cristão e o papel do Estado. Por favor, nos ajude a entender isso. O papel do cristão e o papel do Estado. E é tão interessante porque Paulo começa dizendo no texto que o Estado, ele é servo de Deus. Ele fala o Estado, mas ele usa a palavra ministro aí, né? Sim. A maioria das versões, a palavra vai ser ministro. E ele está falando que esse ministro é servo de Deus. Sim, ele fala isso. Fala. É Tá servo de Deus. isso, Está né? escrito. Está isso. escrito. Olha o que Paulo está dizendo. Que aí ele também afirma nesse versículo, aí logo no iniciozinho, que toda a autoridade foi constituída por Deus. Ou seja... Não há autoridade que não proceda de Deus. Pronto. Caramba! Isso, não há autoridade que não proceda de Deus. Seja para bênção. Sejam para bênção. Ou para juízo. Isso, porque se você for olhar para Oséias, nós vamos perceber que Deus permite que governos ou homens maus assumam aquela cadeira de comando para corrigir o povo. Para juízes. Juízes, nós podemos observar como o livro de Juízes tem essa história repetida. Várias vezes Deus permite que um governo mau venha e domine o povo, mas o propósito é sempre a pedagogia. O propósito é sempre que o povo aprenda. Né? Então, nós vamos ver isso. Então, aqui o texto, Paulo já começa dizendo, nenhuma autoridade chega onde chegou sem que Deus consinta, sem que haja permissão de Deus. E um ponto importante, meninas, é quando a gente estuda esse texto no grego. Porque a palavra que Paulo usa como ministro aí é diácono ou diaconia. Olha o que Paulo está falando, que ele vai trabalhar para o Senhor. E Paulo vai mostrar basicamente, eu estou resumindo o texto, Paulo vai mostrar basicamente aí para nós que o Estado ele tem 2 funções: coibir o mal e promover o bem. Certo? Então, olha, o que a gente parte daí? Eu vou falar outro livro aqui, para quem quer, por exemplo, conhecer os sistemas de governo, um livro cristão, numa visão bíblica maravilhosa, Visões e Ilusões Políticas. O autor desse livro, ele vai mostrar para nós o seguinte, não importa a forma de governo, é uma monarquia, é uma democracia, é uma república, o partido que está é da esquerda, o partido que está é da direita. O Estado foi constituído por Deus para promover o bem e coibir o mal. É função do Estado. Então, olha bem, a Bíblia está dizendo que o Estado, então, se toda autoridade foi constituída por Deus, esse livro aí, A Bíblia e a Política, ele afirma que o autor, o Wayne Gruden, um nome assim do autor, ele vai dizer o seguinte: Deus criou a família, Deus criou a igreja e Deus criou o Estado. Portanto, a hierarquia, observa bem, não é o Brasil, não é a nossa organização, mas uma hierarquia que organiza as pessoas. Então, o governo é constituído por Deus para abençoar pessoas e para coibir o mal, para também agir com força. E é interessante porque no capítulo 12 de Romanos, lá no finalzinho, eu não me lembro o versículo, mas Paulo fala que a vingança pertence a Deus. Sim. Né? Não sou eu que devo tomar nas minhas mãos... Versículo 19. Versículo 19. Isso. Legal. Ai, que bom que vocês estão acompanhando aí. Porque eu vou estudando e eu não trouxe nada, né? Então, é só... Mas Paulo vai trazer essa ideia aí, de que o Deus quem vai, né, lutar por nós. Tipo, se houver excessos Isso. e tal, é o Senhor quem vai cobrar. O Senhor que vai cobrar. Ok. Agora, quando Paulo está falando no capítulo 13 sobre o Estado, ele diz que o Estado é quem tem a espada. O que Paulo está dizendo assim? Eu sofri um assalto, eu não devo agir com as minhas mãos. Quem vai agir, quem tem que agir? O Estado.
Olha que coisa interessante. A gente pensa que fomos nós que inventamos a polícia, que foi... Gente, isso já está na Bíblia. Lá no 1º século, Paulo já estava escrevendo isso. Caramba. E Paulo estava dentro de um contexto que não é tão parecido com isso aqui, porque Paulo estava sobre o governo romano. Sim. Entende? Assim, então, isso pode ser inspiração bíblica, ou do Espírito Santo para estar na Bíblia, gente. Claro. Então, olha o que nós precisamos... Como nós devemos orientar a nossa posição política? Pelo menos eu penso assim, meninas. Nós precisamos orientar a nossa posição política a partir de princípios bíblicos. E não a partir de quem eu gosto mais. Ou isso. Não a partir de aparências, não a partir de opiniões, sei lá, dos grandes pensadores que nós temos aí nesse mundo. Porque nós temos pessoas influenciadores que estão influenciando as nossas decisões. Sim. E esse é um cuidado. Eu vou dizer para vocês, é impossível não ser influenciado. Né? Eu sempre brinco, eu vesti essa blusa, tem a ver com a minha cultura, então eu estou sofrendo alguma influência aqui. Não tem essa de eu sou o isentão, ninguém me influencia. Nós somos influenciados. Mas eu penso que o livro que mais deve nos influenciar é a Bíblia. Então, assim, o meu posicionamento político, o posicionamento político das nossas irmãs queridas que estão nos vendo, o posicionamento político nosso não deve pautar por benefícios próprios, não deve pautar por as vantagens e desvantagens, não deve pautar por simpatias pessoais, ou seja, eu gosto de gente que fala calma, então vou votar. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Deve pautar por princípios bíblicos. E aí nós podemos discutir vários princípios bíblicos. Aí a gente pode ir, por exemplo, para Neemias. Né? Neemias era um homem que estava lá no palácio. A gente poderia, como meus meninos diriam, de boa. Né? Aí chega alguém, parente dele, e ele fala, como está lá o povo? Está mal. Como assim mal? As portas estão quebradas, os muros estão destruídos, as coisas não estão bem. É tão interessante porque eu vejo Neemias como aquele vocacionado, né? Porque, olha bem, ele poderia ter falado, vou orar por eles, né? Coitadinho deles, né? E eu não estou dizendo que a oração não é importante. Entendem o que eu estou dizendo? Sim. É que a pessoa vocacionada, isso mexe com ela. Uhum. Ela disse, peraí, como assim? Meu povo está desse jeito? E eu aqui no palácio. De boa no palácio, né? Servindo o rei. Olha, sou copeiro. Um emprego excelente. Excelente. E Neemias mexe. O pastor Hernandes tem uma frase que eu acho bem interessante. Ele falando de Neemias, ele diz assim, quando você perguntar para alguém, bom dia, Flávia, tudo bem? Eu tenho que ter a ideia de que implícito está eu ouvir se está bem ou não está bem. Porque, senão, a pergunta é sem sentido. Aí ele diz que o nosso posicionamento tem que ser como o de Neemias. E aí, como está o povo? Ele fez uma pergunta. O povo está mal. Olha, os muros estão destruídos, as portas estão quebradas, foi colocado fogo lá. Eita, se eu tenho conhecimento disso, eu preciso me posicionar. Perfeito. Eu preciso me posicionar. Perfeito. Essa é a ideia ali. Eu preciso me posicionar. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar na pessoa que nós vamos votar é a vocação. Ela foi chamada para isso? A gente percebe isso? Eu tenho um princípio comigo, meninas. Eu costumo gostar de ver que obras, ou seja, quais projetos essa pessoa desempenha. Porque eu penso assim, não sei se eu estou completamente equivocada aqui, mas um vocacionado para o trabalho público, para servir ao povo, ele já serve antes de ocupar a cadeira. Ele já tem ali, entende? Já tem história. Ele não cai de paraquedas. Sim, claro, com certeza. Sim, ele tem história. Então, é algo que a gente tem que observar. Outra coisa que eu observo muito em Neemias e que, para mim... sim, tem um livro que vai falar de todas essas características de Neemias, o prefeito de Jerusalém. O prefeito de Jerusalém é o nome do livro. É exatamente a atuação de Neemias. Uhum. Né? E é tão interessante porque Neemias ele não vai só ouvir as reclamações, ele não só vai fazer o acolhimento daquela pessoa. Nossa, é mesmo, olha, poxa vida. Manda lembrança para o povo lá. Isso. Não, ele começa a agir. A primeira coisa que Neemias faz, orar. Olha que coisa. Né? O primeiro ato orar. dele. Eu
penso, o primeiro ato que nós devemos ter diante de uma decisão tão significativa quanto essa que nós temos que tomar agora, domingo próximo, orar. Deus me orienta. Senhor, não deixa a minha mente ser enganada. E nós estamos vivendo um tempo difícil, meninas. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos dúvidas quanto a quase tudo que é publicado. Não temos segurança mais das informações, Sim, das notícias, sim. enfim, quem está falando a verdade, quem não está, não Fake news. Então, essa palavra, até pouco tempo, a gente nem Ninguém conhecia. conhecia. Eu, pelo É uma menos, não lembro estabilidade, de ouvir falar de fake news. Sim. Agora, é o tempo todo. Acho que é a palavra que mais, se assistimos jornais, é a palavra que mais se apresenta ali. Né? E aí, então, nós precisamos orar. Buscar a Deus, verdade em Deus. a né? verdade em Deus, direção. Se submeter, Se né, a esse submeter. direcionamento do Senhor, Isso, né? Isso. Porque, olha bem, quando a gente vai observar alguns dons em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai descrever ali alguns dons da igreja, se eu não estiver enganada, ali a partir do versículo 3, um deles, palavra de sabedoria, Sim. palavra de ciência e palavra de discernimento. Estou trazendo só 3 aqui, que são importantíssimos para as nossas tomadas de decisões, ou seja, são importantíssimos para as nossas tomadas de decisões. Palavra de sabedoria. E Paulo está colocando ali como algo que é o Espírito Santo que nos concede. E como a gente consegue esses dons, esses presentes do Espírito Santo? Buscando. Então, nós precisamos buscar a Deus. Deus nos dê sabedoria, Deus nos dê conhecimento, Deus direciona a nossa mente. Olha, se nós olharmos lá para o Novo Testamento, alguns comentaristas colocam como palavra de discernimento aquele evento que Pedro, por exemplo, teve com Ananias e Safira. Sim. Que eles quiseram enganar o Espírito Santo de Deus. Sim. E o Espírito revelou a Pedro. Até hoje, esses são dons, Deus ainda nos concede esse discernimento. Discernimento bíblico. A partir do conhecimento bíblico, eu posso ouvir a pessoa dar a opinião dela e eu analisar essa opinião e dizer, peraí, isso não tem nada a ver com a palavra. Está conflitando. Está conflitando com a palavra. E aí é outra escolha que eu preciso fazer. Óbvio. Eu fico com a Bíblia ou eu fico com a opinião de uma pessoa? Eu, particularmente, eu escolho ficar com a Bíblia. Olha, sinto muito, fala até muito bonito, talvez. É que eu tô, Sim, a gente tá. Tem uma boa argumentação, tal, discute muito bem, ok? Eu prefiro a Bíblia. Eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia diz. São princípios. Ainda assim é fácil? Não, não é fácil. Você sabe por quê? Nós ainda temos a presença do pecado. As pessoas falam coisas boas, as pessoas falam coisas que nós gostaríamos de ouvir, as pessoas falam coisas, até princípios a partir da Bíblia, mas não vivem. Então, nós temos que ter essa busca na palavra para que nós possamos nos posicionar. Então, olha bem, Neemias primeiro orou, ele recebeu a notícia. E ele foi orar, ele falou, Deus, eu preciso de uma direção. E a estratégia que Deus dá para Neemias é agir. E ele toma a decisão de agir. E aí, daí a pouco, ele está levantando ofertas, né? Eu estou usando... Mas ele está indo atrás, ele está buscando resolver um meio de resolver aquela situação. E Neemias, sim, vai se tornar um grande líder do povo. Vai reconstruir aqueles muros e aquelas portas em 52 dias. Gente, vamos combinar. É só Deus. Ele vai ter uma disposição. Então, a partir dessa história, eu percebo, Neemias tem vocação. Então, é um critério que a gente precisa utilizar. Observar se a pessoa tem vocação, observar se ela tem vida com Deus. Claro. E quando eu estou falando vida com Deus aqui, eu não quero de maneira nenhuma trazer uma premissa aqui de que ser crente automaticamente faz uma pessoa um bom político. Nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes não dá certo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que ser crente não posso me envolver com política. Também não é. Não é princípio bíblico. Porque aí nós vamos ter conflitantes aqui algumas coisas. Daniel, por exemplo, servia... Era alto escalão do governo. Alto escalão do governo. Aí você pensa em José também. E isso porque nós estamos falando aqui da Bíblia. Sim. Mas nós poderíamos ir para a história. Nós temos grandes homens que estiveram na história. Olha, tem um moço que eu estava tentando lembrar o nome dele, eu li a história dele há pouco tempo. Se eu não estiver enganada, depois vocês dão um Google aí, o William
Whitfield, uma coisa assim. Ele é um parlamentar britânico. Quando ele era criança, ele viu a venda de um rapaz no mercado de escravos e aquilo mexeu com ele. Ele foi deputado aí, eu acho que umas 3 ou 4 vezes. Ele passou a vida dele lutando para que não houvesse mais tráfico de escravos na Inglaterra. Ele viu um problema. E ele se habilitou para a vida pública isso, para poder ter voz. Para poder ter voz. E ele era um cristão anglicano. Se eu não estiver enganada, ele é anglicano. E é tão interessante, meninas, que ele morre 4 dias depois, ou 3 dias depois, a abolição na Inglaterra. Quer dizer, valeu a pena? Valeu a pena. Ele se posicionou. Sim. Então, assim, ao longo da história, nós temos várias pessoas que tomaram uma decisão. E essa decisão, gente, vamos pensar aí em Martin Luther King. Sim. A decisão dele. Ele até fala, né, que quem não tem uma causa pela qual morrer não encontra sentido para viver. Então, eu penso que ele tinha uma vocação para aquilo. A posição dele muda a história dos Estados Unidos. E aí, voltando àquela tua pergunta lá, que é dificílima, nós poderíamos pensar o seguinte: eu tenho que me posicionar, no mínimo, naquilo que eu tenho direito, no mínimo que eu tenho direito. Porque talvez eu não tenha vocação para ser Martin Luther King no Brasil. Ter uma voz, lutar, criar, vamos dizer, uma organização, um movimento. Talvez eu não tenha essas características de liderança que Martin Luther King teve, mas eu tenho... No que me cabe. Isso eu não mesmo. Posso ficar calada. Eu não posso. Eu preciso me posicionar. Estudar, observar, isso mesmo, orar. Ler sobre, sabe? Porque às vezes nós nos posicionamos contrário a alguma ideia, mas nós nem conhecemos. Por que a gente é contra ou a favor. Eu não sei, mesmo. Eu vou votar em alguém ali, por exemplo. Pronto. Não sei nem por que eu vou votar. É porque alguém falou que... Não, nessa eleição agora, eu não tenho lembrança de ouvir, mas eu já ouvi pessoas me dizerem assim: eu votei no fulano, ele é tão bonito. É um critério... esse critério sexista também, Sim. né? Às vezes não, só porque ela é mulher, isso, não vou votar nela. Isso. Não, ou só porque é cristão. Também. É outro problema. Porque cristão só vota em cristão? Sim. Eu já vi essa frase. Eu também já ouvi essa frase. Cristão tem que votar em cristão. Mas e aí? Se ele não tiver sido chamado? Se ele não tem vocacionado? Às vezes ele não está no lugar certo, exercendo a função correta. Isso mesmo. E quando Paulo está nos dizendo que essas autoridades foram constituídas por Deus e elas são ministros de Deus, Paulo não diz assim, é só o crente e o ateu não é. Não. Toda autoridade foi constituída por Deus. Isso precisa ser uma verdade na nossa mente. Quer nós queiramos. Isso aí. Quer não. Isso. Tenho eu ido votar ou não? Vai alguém ser eleito e alguém vai governar sobre mim. Mas eu posso estar absolutamente errada também. Mas eu penso que quando a gente se omite nessa escolha, nessa decisão que nos é dada, eu penso que a gente está contrariando a vontade de Deus. Porque nos foi dada a opção de escolha. Sim. E o que nos cabe como cristãos? Escolher pautadas em Deus, com critério, não sermos precipitadas, não sermos levadas por qualquer vento, mas buscarem essa vontade. Se a gente tem que fazer isso, e a gente não faz... Provérbios fala isso também. Sim. Se você sabe que você tem que fazer o bem e você não faz, você está pecando? Está pecando. Sim. No caso, fazer o bem é votar com consciência. É isso mesmo. Não é? Isso. E é tão interessante que uma outra área que é muito legal, eu acho que está em Neemias, capítulo 5. Quando Neemias vai tentar organizar o povo ali também de uma forma financeira, porque muitos estavam passando necessidades ali, eles estavam passando dificuldades. E a ideia ali é que Neemias vai demonstrar para nós uma responsabilidade com a questão financeira também. Eu penso que também é um critério que nós devemos olhar para quem nós vamos votar. Deve ser um critério. Como essa pessoa tem lidado com o dinheiro público. Porque esse dinheiro é do povo. Pastor Hernandes até escreve sobre isso.
E ele fala assim que muitas vezes, eu acho até a fala dele um pouco pesada, sabe? Mas eu vou falar assim mesmo. Mas eu estou dando os créditos. É do pastor Hernandes essa frase. Ele diz assim, normalmente nós nos chocamos quando alguém assassina uma outra pessoa. Ele usa outras palavras, ele fala dar um tiro e tal, mas eu estou falando com as minhas. Nós ficamos chocados. Mas nós não nos chocamos em ver, por exemplo, você que trabalha no hospital, não ter recursos e saber que muitos vivem do dinheiro público. Sim. Sabe, de forma ilícita. E aí ele diz que nós não ficamos chocados. E ele diz que nós deveríamos ficar igualmente chocados. Por quê? Porque aquele dinheiro que está sendo desviado poderia, sim, salvar muitas pessoas. Salvar vidas. Então, nós precisamos ter essa mente. São critérios, estão na Bíblia. É a palavra de Deus que está nos apresentando sobre isso. Um outro princípio que nós observamos e que Neemias tem, e que eu acho muito legal, porque ele vai aparecer lá na mulher de Provérbios, do capítulo 31, estende a mão ao aflito, não é isso? Sim. É esse senso de justiça. Um bom servidor público, e aqui um servidor, não uma pessoa que passou no concurso, mas um servidor político, ele tem que se preocupar com as pessoas. Porque ele serve as pessoas. Aliás, eu gosto demais de uma frase do Timothy Keller, desse livro aí. Ele diz assim, servimos a Deus servindo pessoas. Lindo isso, é verdade. Não é bonito, gente? É verdade. Se eu entendo que aquela pessoa, e a minha batalha por aquela pessoa, eu preciso batalhar por ela, por direitos, por oportunidades iguais, sabe? Eu sempre tenho uma visão comigo assim, eu não acho que a igualdade financeira seja um princípio bíblico, mas a igualdade de oportunidades, sim. Entende? A igualdade de oportunidades, sim. Você sabe por que eu falo isso? Porque o próprio Jesus vai nos mostrar que quando ele fala os pobres sempre tereis com vocês, ele não está de nenhuma forma diminuindo os pobres. O que ele está dizendo é que o que acontece muitas vezes é consequência da nossa mente pecaminosa, da sociedade pecaminosa que nós vivemos. Então, olha bem, uma pessoa que só pensa em si, que só luta para si, que só coloca dinheiro na conta dela, e pior ainda, quando ela pega daquilo que não é dela, biblicamente não está correto. Então, nós precisamos olhar para a pessoa que nós vamos votar e pensar sobre isso. Essa pessoa ama mesmo a causa social. As pessoas. Isso. E é tão interessante porque, assim, agora voltando um pouquinho na psicologia, nós usávamos muito o termo empatia. Né, sobre a ideia de que se colocar no lugar do outro. Hoje, nós já temos uma nova perspectiva aí da psicologia positiva, que é uma psicologia que eu estou estudando agora. A palavra que eles utilizam, que eu achei bem interessante, é compaixão. E eu fiquei pensando, será que eles estão pensando que eles inventaram essa palavra? Porque ela já está lá na Bíblia. E é tão interessante, porque esse era o sentimento de Jesus quando ele via as multidões. É verdade. Ele olhava para a multidão e a Bíblia diz que ele sentia compaixão, ele se compadecia. Sim. Ele via aquelas pessoas tão desorientadas, sabe? Tão sem saber o rumo que deveriam seguir. E aí o Senhor enchia-se de compaixão delas. Depois a própria palavra também vai nos mostrar que o Senhor sentiu compaixão de Jerusalém. Sim, ele olhou para Jerusalém e falava, Jerusalém, Jerusalém. Olha o sentimento do Senhor pela cidade. Depois nós vamos ver também, em vários momentos, a compaixão. Ele vai contar a parábola lá do bom samaritano. Essa é uma característica que a gente precisa observar nessa pessoa. Essa pessoa de verdade se importa? E assim, a gente pode não ter todas as informações, eu sei disso. Eu também sei que às vezes as pessoas podem até representar um papel, mas assim, ninguém engana todo mundo o tempo todo. Em algum momento, a gente começa a perceber a forma que essa pessoa se conduz e tomar as nossas decisões mais alinhadas com aquilo que nós acreditamos através da palavra do Senhor. Então, são alguns princípios. E esse princípio de amar a justiça, nós temos ele na palavra. Então, nós precisamos amar. A Bíblia fala, aliás, Miqueias 6, acho que é 6:8, se eu não estiver enganada, Miqueias 6:8 diz que a verdadeira religião
Amar os pobres? Não, amar a misericórdia. Deixa as meninas acharem aqui que elas vão ler o texto direitinho. Miqueias 6:8 é um versículo lindo. Eu amo esse versículo de Miqueias, que ele vai descrever a verdadeira religião. Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom. Sim. E o que e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. Isso. Tua versão é bem moderninha, mas é isso mesmo. É que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Essa é a verdadeira religião. E olha bem, está no Antigo Testamento. Sabe assim, em momento nenhum, Deus já estava revelando ali para eles, em momento nenhum, a lei era implantada assim de forma, eu acho que tem muitas, entende? Não, é sério, sim. Olha como é forte. Sim. Olha, são 3 pontos que pratiques, para nós observarmos, se formos escolher alguém, quando formos escolher então, vamos pensar, que pratique a justiça. Sim. Ame a misericórdia. E ande humildemente com teu Deus. E é interessante isso que você falou, chamou a atenção por pratiques a justiça, porque quando a gente vai para Romanos capítulo 13, que o Estado é que tem a espada, ou seja, ele que vai exercer a autoridade e praticar a justiça ela tem sempre 2 aspectos. É óbvio que aqui a nossa justiça ela é sempre falha, mas ela tem 2 aspectos. Ela tanto é a justiça que pune o que faz o mal, quanto é a justiça que beneficia aquele que faz o bem. Então, o Estado tem que atuar agindo nesses 2 aspectos. A pessoa que nós vamos votar nela, nós precisamos pensar sobre esses aspectos. O que ela pensa da criminalidade, o que ela pensa dos cidadãos de bens que está trabalhando todos os dias, lutando, seu suorzinho ali todos os dias, às vezes ganhando um saláriozinho mínimo e vivendo de maneira muito precária, mas vivendo. O que essa pessoa pensa? Porque praticar a justiça tem esses 2 aspectos. E é claro, né, nós estamos com a polarização, temos 2 candidatos, enfim. Nenhum dos 2 é perfeito, não. O homem não é perfeito, mas a gente precisa buscar o discernimento do Senhor daquele que o Senhor já... Aí nós pecamos. Se nós colocarmos toda a nossa confiança em um candidato, aí é certeza que nós pecamos. É muito bom você falar sobre isso também, porque também a gente tem visto isso. Vamos despertar para esse... Que a nossa confiança tem que estar em Deus. Isso mesmo. E que eu também estava pensando que a gente não pode ter medo. Claro. A gente está com medo do homem, não é? Estamos sofrendo com o coração angustiado, com medo. Nós não podemos ter medo, nós precisamos confiar no Senhor. Isso mesmo. Toda a nossa confiança precisa estar em Deus. Fazer a nossa parte. Orar, buscar a direção do Senhor, cumprir o nosso dever. Observar nosso candidato, ver as características deles, isso mesmo. De maneira geral, tomar uma decisão fundamentada naquilo que a palavra diz. Mas... não ter medo, confiar no Senhor. Isso. Eu acho que o aspecto da fé mais difícil de viver é o descansar. Amém, é verdade. Esse é o aspecto da fé difícil. Porque é isso que a Bíblia quer. Então, fé... Olha tanto que a coisa é complicada. Gente, eu mudo muito de assunto, né? Tá ótimo, pode continuar. Fé, ela serve para eu superar problemas. Fé, ela serve para eu não passar por problemas. E fé serve para eu estar no problema e não ficar desesperada. Repete, por favor. Não, maravilhoso isso. Ainda bem que vai ficar gravado, que eu vou anotar depois. Essa é a ideia, porque nós temos, assim, muitas vezes um foco na fé. Eu, às vezes, ouço pessoas pregando sobre fé, e aí, na percepção dela, a fé é só para eu não passar por problema. Se você tiver fé, essas coisas não vão acontecer com você. Mas aí a gente vai caminhando na nossa vida diária, vem os problemas. E às vezes esses problemas fazem com que nossa mente entre em conflito. Peraí. Então eu não tenho fé, Senhor. Então eu não consigo, Senhor. Mas aí nós vamos perceber que a fé me ajuda a passar pelos problemas. A fé me ajuda a evitar problemas. E a fé também, ela serve para eu estar no problema e ficar tranquila. Estar descansada em Deus. Eu amo, assim, Deus tem falado muito comigo nesses dias, em Romanos 1, quando Paulo fala, o justo viverá da fé. Viverá pela fé, da fé.
Porque na prática, não é? Esse tinha que ser o nosso norte de vida. Porque se a gente vive pela fé, a gente acredita que o governante que vai ser eleito, ele está debaixo da autoridade de Deus e que o Senhor vai cuidar de nós, quer seja A, quer seja B. Ele já fez isso, na verdade. Nós já passamos pelo, vamos dizer assim, pelo governo de ambos os partidos. Sim. E Deus já nos guardou. E vai continuar, não dele não está ressequida, não é? É verdade. Se nós olharmos a nossa experiência pregressa, eu não sei por que nós temos tanto medo do futuro, porque se nós olharmos para a nossa experiência, nós já passamos por tudo isso, gente. Inclusive com as mesmas pessoas. Exatamente. Inclusive com eles. E o Senhor continua nos sustentando e vai continuar nos sustentando. E vamos pensar que pode vir a ter algum problema. Podemos ter certeza, nada foi contrário do controle de Deus. E nada foi nada. Vamos imaginar, na pior das hipóteses, se cumpra essa palavra, por exemplo, que está muito, perseguição dos cristãos. Sim. É bíblico. É bíblico. Não está fugindo, não. E nisso a gente volta lá naquela nossa primeira palavra, né? Que a gente falou lá, que tudo o que fizerdes, fazei-o para a glória de Deus. Isso mesmo. Fazer como ao Senhor e não aos homens. Não aos homens. Então, tudo que nós passamos também foi para a glória de Deus. Isso mesmo. E será. será? Independente de se o meu candidato vai ganhar ou não, se ele não ganhar, algum problema que eu tiver à frente, Deus vai exaltar o nome dele. O nome dele, isso mesmo. Né? Através das nossas vidas. E nós, como cidadãos, continuamos e devemos continuar na mesma posição. Qual é a nossa posição? Cobrar, se for preciso. Sim. Né? Nós precisamos. O pastor Hernandes usa uma frase no comentário dele que eu acho interessante. Ele diz assim: nós somos a consciência do Estado. Legal. Deveríamos ser, né? Aí ele diz: toda vez que o Estado faz algo que não é legal, a gente consciência tem que precisa falar: opa, peraí, está errado. Não vamos ficar calados. Esse é o nosso papel. Sim. E isso é independente se foi o nosso candidato ou não que está lá. O nosso papel é esse. E como Deus é bom, Ele nos deu isso. Ele nos deu essa possibilidade de falarmos, de interagirmos, de falarmos, enfim. Então, ele usa essa expressão, eu acho bem interessante. Nós somos a consciência do Estado. Ou seja, quando ele se desvirtuar, alguém tem que falar. E aí ele cita vários exemplos. Ele olha, por exemplo, para Amós, ele vai falar de Neemias, ele fala de Neemias também, quando ele está falando sobre isso. Ele fala de Samuel confrontando Saul. Ele fala de... não sei, não estou lembrada agora. Aquele que confrontou Acabe, o Elias confrontando Acabe. Mas ele passou por um momento difícil. Passou, mas ele é humano, mas ele não fez o papel dele. Ele confrontou a Jezabel, pelo menos no primeiro momento ali, depois ficou com um pouquinho de medo, mas é igualzinho nós mesmos. Deus levanta, né? Mas é isso mesmo. Deus levanta pessoas para isso. Então, esse é o nosso papel. Nós devemos continuar cobrando, exigindo. É nesse sentido, fiscalizando, que nós, mulheres, também devemos nos posicionar. Nós devemos nos posicionar. Não é só eu vou lá, votei, cumpri meu dever, acabou, lavei minha mão. Essa história é de Pilatos. A nossa não é todo dia. É todo dia, todos os dias. Porque, olha bem, eu lembrei agora quando Martin Luther King convocou o povo para uma caminhada, ou melhor dizendo, quando teve aquele episódio lá nos Estados Unidos que os negros pararam de pegar o transporte público. Sim. Né? Sim. Eles pararam em protesto porque tinham que dar os bancos para os brancos quando estava muito cheio. Olha bem o que aconteceu. Tem na história, na biografia de Martin Luther King, conta a história de uma senhora de 80 e poucos anos. Você já ouviu essa história? É legal, não é? Não, mas fala pra gente, fala. E ela está andando a pé. E o vizinho, que gostava muito dela, né, queria dar carona para ela. Tal. E de verdade, a gente pode olhar e falar assim: 80 e poucos anos, vou morrer daqui a pouco, o que eu tenho que me importar? Né? Mas ela disse: não, eu estou caminhando aqui pelos meus netos, pelos meus filhos e pelos meus netos. Então, sim, quando nós estamos cobrando alguma coisa do Estado, não é só pelo meu momento, não é só para meu benefício. Os meus filhos, os meus netos viverão nesse mundo. Eu espero, Senhor, que eu tenha neto. Né? Eles viverão aqui. E que mundo nós vamos deixar para eles?
Né? Que legado nós estamos deixando aqui? Que ensinamentos nós precisamos nos posicionar nisso também? E eu vou dizer mais para vocês. Talvez, como eu já até disse isso anteriormente, nós não tenhamos chamados para ocupar cargos no poder. Sim. Mas nós podemos ser como, por exemplo, a mãe de John Wesley. Né? Eu tenho 19 aqui. Os meus 19... Senhor, eu nem imagino que ia ter 19 filhos. Meu Deus! Mas esses servirão ao Senhor e viverão dignamente nesse país. E olha, tem escritos da própria rainha da época dizendo que a Inglaterra não passou pelas mesmas revoluções da Paris, como é que chama? Da França? Da França. Porque levantou um pregador no meio deles. Sim. Olha bem, ele fez a diferença como pregando, mas como cidadão também. Porque ele influenciou na formação e na profissionalização daquelas pessoas, na formação, inclusive, de sindicatos para a defesa dos trabalhadores. Ele agiu. Então, assim, eu posso agir como a mãe de John Wesley, posso agir aqui com os meus filhos. Trazer uma consciência política para eles, trazer uma consciência de posicionamentos, ensinar os princípios bíblicos para eles se posicionarem sempre de acordo com os princípios bíblicos e assim por diante. Começa aqui uma hora já, a gente vai precisar acabar. Sérgia me ajuda. A Sérgia não deixa eu ficar falando demais, né? Mas eu poderia ficar aqui horas. Né? Porque o programa, Meu Deus, que delícia. Eu queria realmente ficar um tempão mais conversando com vocês sobre N coisas aqui. Sim. Eu amei. Eu fui super edificada, super abençoada. Glória a Deus, aleluia. Também. Não é? Mas eu quero que ela encerre com isso aqui que você anotou. Não tema o homem, tema a Deus. Sim. Né? O que você pode dizer pra gente disso? Então, Sérgio. é interessante, né? Porque a Bíblia manda que nós também temamos aquele que pode nos roubar a alma, né? Sim. Mas é óbvio que nós estamos seguros nas mãos de Deus, né? O próprio Jesus, em João capítulo 17, nos 5 primeiros versículos, parece-me, ali até os 10 versículos, João 17, sim. Ele vai falar, parece-me que 7 vezes que nós pertencemos a Ele. Todos que pertencem a Ele estão seguros. Aleluia. Então, essa é a ideia. Não tema a homens. O que nós queremos, o que eu entendo desse ponto é que nenhum homem, por mais poderoso que ele seja, ele vai agir contrário à vontade de Deus. Deus está sempre no controle. Deus é aquele especialista em fazer situações adversas se tornarem em benefício do seu povo, do povo dele. Então, assim, mesmo que vivamos o que a Flávia disse agora há pouco, algum tipo de perseguição, de cerceamento, qualquer dessas questões, se vivermos, podemos ter certeza, Deus está trabalhando em nós por alguma razão aí. Né? E Deus sempre trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Começa também pela gente, né? Começa também por nós. Ele vai começar com a gente. Por nós. E é sempre assim. A correção de Deus sempre começa pela casa dele. Começa pela Cobra casa. mais de nós. Então, assim, nesse sentido, eu penso, vivamos confiantes em Deus. O justo viverá pela fé. Isso, viverá o justo viverá pela fé. E Paulo está citando Abacuque, né? Parece Abacuque, até que não tem nada a ver, sim, né? sim. Abacuque, Paulo está citando ele Abacuque. está citando Abacuque. O justo viverá pela fé. E é isso, fé para vencer, fé para perder, fé para passar e fé para seguir em frente. O importante é que nós tenhamos consciência de que fizemos o melhor que nós podíamos ter feito, tomamos a posição mais assertiva que poderíamos ter tomado, fundamentado na palavra de Deus. E quando eu falo assertiva, é fundamentado na palavra de Deus mesmo. Sim. Porque a minha opinião é sempre, quem vai me dar o melhor emprego aí? Quem vai fazer o melhor para mim aí? Essa sempre sou eu. Quem vai melhorar minha aposentadoria? Quem vai fazer alguma coisa especificamente por mim? Mas a Bíblia me manda posicionar de forma mais até orientada. De forma o nosso alvo maior é não perder a salvação. Sim. É isso que importa, não é isso aqui. Isso. Isso aqui é pequeno. A gente tem que estar sempre olhando para a eternidade. Porque essa vida ela é passageira. É verdade. Lembre sempre, o Aristóteles dizia que é difícil a gente focar na eternidade, porque a eternidade é um termo muito amplo para a gente entender. A gente não tem facilidade para entender. Aí ele diz que toda a nossa construção, ela se fundamenta em cima, todo o nosso conhecimento e tal, se fundamenta em cima do tempo, do espaço e da história.
Aí, quando alguém fala de eternidade, fica difícil conceber. Então, a gente nem pensa sobre isso. Aí ele ainda faz uma pergunta assim: se eu tirar 1000 anos da eternidade, com quanto tempo ainda fica a eternidade? Eternidade. É imensurável, né? não dá. E aí, João 17, né? João 17, e a eternidade 17, é essa, que conheça o Pai, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo. Glória a Deus. Pronto, é isso que nós vamos fazer lá. É a eternidade para lá que nós devemos olhar. Glória a Deus. Glória, olha, fica de dever de casa, gente. Coma com farinha. Romanos 13. Coma com farinha, João 17. E toda a esse Bíblia. aqui, ó, O que mais que você anotou aí? O Miqueias 6,8? Miqueias 6,8. Para Dever de direcionar. casa. Dever de casa para nós, mulheres da Sião. E mulheres aonde esse vídeo chegar. Amém? Você quer deixar uma palavra final, doutora? Amém. Vamos fechar. Deixa uma mensagem. Algo que você gostaria que ficasse gravado de tudo que a gente falou. Ok. Muito bem, minhas queridas. Então é isso. Eu quero deixar para vocês nesse final que cada decisão nossa precisa ser tomada com reflexão, sempre fundamentada na palavra do Senhor. Quero deixar uma frase que eu sempre uso para mim. Eu não quero pensar o que eu penso. Eu quero pensar o que a Bíblia pensa por mim. É claro que essa frase não é minha. Eu tirei essa frase de um texto que o pessoal estava escrevendo sobre um pensador aí, um influenciador que tem uma visão bem negativa do cristianismo, e o pessoal disse, olha, ele influencia tanto que nós acabamos não pensando o que nós pensamos o que ele quer que nós pensamos. Aí eu pensei, sabe de uma coisa? Eu não quero pensar o que eu quero pensar, eu quero pensar o que a Bíblia quer que eu pense. Amém. A partir de então, eu comecei a sempre voltar-me para a palavra do Senhor e perguntar sempre para a Bíblia sobre qualquer assunto. Porque aquele assunto que a Bíblia não tem explícito, ele tem implícito. Tem ali um princípio que vai nos orientar. Então, minhas irmãs, minhas queridas, meus queridos, todos que estão nos ouvindo, trabalhemos a nossa mente com a palavra do Senhor. Seja a palavra do Senhor que nos oriente em todas as nossas tomadas de decisões. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês, amém. Meninas. Glória a Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês. Minha primeira experiência de podcast. Olha, graça. Pode graça. Foi, que Deus te abençoe. Foi um presente dos céus para nós. Foi um presente. Eu estou com a alma regozijando aqui no Senhor. Eu aprendi tanto. Olha, eu anotei toda essa literatura que você indicou. Eu quero, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Amém. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Vamos terminar, então? Vamos, você quer falar mais alguma coisa? Infelizmente, né? Infelizmente, vamos terminar. Mas foi lindo, foi maravilhoso, foi de Deus, foi um pedacinho do céu mesmo, né? Essas orientações para esse tempo que a gente está vivendo, tranquiliza, traz paz ao coração. Amém. Porque se a gente viver isso, se a gente conseguir fazer isso, nós como cristãos, a gente sabe que cumpriu o papel e a gente fica em paz, sim, né? Porque eu acho que é doloroso para nós, né? Até para qualquer pessoa que não é cristão, você vê depois algo de errado acontecer no seu país e saber que você contribuiu para aquilo ali. Você está com a sua consciência tranquila, é maravilhoso. É bom. Verdade. Glória a Deus. Então é isso. Vamos votar no dia 30 de outubro, votar com consciência, pautados na palavra do Senhor, que Ele nos dirija, nos oriente. Para você que ficou com a gente até o final, é aqui, eu estou falando por outra câmera. Para você que ficou com a gente até o final, muito obrigada pela sua participação. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, porque vai abençoar muitas outras pessoas. Graça sobre graça. Amém. Amém. Tchau. Aleluia. Entertainment.